Bom dia, minhas varomigas extraordinárias, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas ao Café com Jesus e as Varomigas. E hoje nós temos a presença ilustre da minha amiga, a pastora Juliana Duarte. Seja muito bem-vinda, meu amor. Você está com a palavra. E vamos Amém. orar, né, para a gente começar primeiro. E eu tenho certeza que hoje vai ser bênção. Então, esse link que vocês tiveram acesso aqui do Meet, pode compartilhar com quem vocês quiserem, porque eu tenho certeza que aquilo que vai ser derramado, essa porção de hoje aqui, vai ser bênção e vai impactar a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã gloriosa na tua presença, Senhor. Muito obrigada porque nós estamos reunidas aqui para ouvir da tua palavra, para te celebrar, Senhor, porque nós sabemos que a sabedoria vem de ti. Senhor, a tua filha já se preparou, o Senhor já trouxe a revelação para ela, que ela seja um instrumento poderoso das mãos do Senhor para ser resposta para nós nessa manhã, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha Amém. amiga. Amém. Shalom. Bom dia. Só Jesus faz a gente acordar às 7 horas da manhã para pregar, né? Ó, Meu Deus! que alegria, Dani, poder estar aqui. Finalmente, né? Porque esse convite foi feito lá no início do ano, Lá no início do para ano. garantir, né? Para Pois garantir é. que a gente estivesse aqui, mas é uma alegria poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho daquilo que Deus tem feito, porque eu acredito muito que a palavra e o testemunho fazem diferença nas nossas vidas, né? E vão construindo aí nossa estrada de fé. Bom dia para todas que estão aqui. Já vi umas carinhas conhecidas aí, né? Que estão aí. Bom dia. A Nelminha tá aí, falou que não ia conseguir. Tá. Ó, tá aí. Foi benção a live, né, Nelma? Então, depois, se Foi. você não viu, ó, lá no Insta da Nelma, no meu Insta, a gente fez uma live poderosa, né? Gente, eu botei o óculos, eu acordei com ele inchado hoje. Mas, enfim, né? Bora. A gente tem que estar inteira aqui. Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês, porque eu tenho vivido um tempo de concretização de muitas promessas em Deus. E muitas vezes a gente só olha o resultado dos outros e sempre joga isso para si, né? Fala assim, mas na minha vida não acontece, tem promessas que ainda não se cumpriram, como é que eu vivo as promessas de Deus? E eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre isso nessa manhã. Primeiro, para inspirar você a permanecer no lugar que Deus estabeleceu para sua vida. E segundo, para encher o teu coração de esperança, fazer com que você continue sonhando, continue desejando viver as promessas de Deus. Então, para a gente começar, eu quero que você, se você puder e quiser, abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20. É um versículo que tem... sabe aqueles versículos que ficam martelando na mente da gente? Eu não sei se acontece com você. Comigo, de tempos em tempos, o Senhor me dá um versículo para andar sobre ele, né? Para renovar minha fé, para renovar minha esperança, para eu não desistir. Existem alguns versículos que me marcam muito e eu ando sobre esse versículo durante algum tempo. E esse versículo é um deles, que está lá em 2 Coríntios 1:20, que diz assim: pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas em Cristo, o sim, por isso e por intermédio dele, o amém. E é proclamado para nós, para a glória de Deus. Tem outras versões, para todas quantas forem as promessas de Deus, são dele o sim, por ele o amém, por intermédio de Cristo, para a glória de Deus. Deus nos faz promessas e Jesus concorda com elas. Olha que coisa interessante. Essa é uma frase muito, muito importante para nós. As promessas foi Deus quem fez. E a gente tem a convicção e a certeza de que essas promessas vão se cumprir, porque a Bíblia nos ensina que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. As promessas que ele fez, ele é fiel para cumprir. Agora, existem algumas questões que nós vamos precisar nos atentar para viver essas promessas e eu quero trazer isso para você nessa manhã. Não vou jogar sem te dar uma resposta.
Não vou falar sobre essas coisas para gerar mais angústia no teu coração e você não ter resposta. Claro que não. Eu quero trazer para você instrumentos e ferramentas para que você possa viver as promessas de Deus. E no final, ainda conto testemunho bem forte para que você possa andar sobre ele. Amém? Porque a Bíblia fala que o amém é Jesus. É nele, por ele, que são todas as coisas. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. As promessas começam nele e terminam nele. Tudo aquilo que ele planejou para nós, tudo aquilo que ele planejou para a terra, tudo aquilo que ele planejou para a igreja, se cumpre. E existe uma agenda celestial para que as coisas aconteçam. Deus precisa fazer em você para que aquilo que ele estabeleceu na terra caminhe, porque ele precisa, não é que ele precisa de nós, mas ele conta conosco para estabelecer essa agenda celestial sobre a terra. Então, conforme as promessas de Deus na nossa vida se cumprem, Deus também faz com que a agenda do reino ande também. Então, o maior interessado de ver as promessas se cumprir na sua vida é Jesus. É o próprio Deus que te fez a promessa. Nós podemos, na verdade, ter acesso a essas promessas que já tem o sim de Deus e já tem um amém de Deus. Aí você se pergunta nessa manhã, será que Deus quer cumprir as promessas dele na minha vida? É sim! Será que ele vai fazer aquilo que ele prometeu? Amém! Porque ele fala todas quantas forem as promessas feitas em Cristo. Tem o sim e o amém por intermédio dele. Ou seja, se ele prometeu, ele vai cumprir. É fato, ele vai cumprir. Por quê? Porque todas as vezes que as promessas dele se cumprem na nossa vida, quem recebe a glória? Ele recebe a glória. O nome dele é glorificado. Nós podemos testemunhar de quem Deus é, do Deus vivo que nós servimos. Então, quando as promessas que ele fez se cumprem, ele é glorificado. Pastora, então por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Eu já vou falar sobre isso. As promessas cumpridas são testemunho da graça e da bondade de Deus na nossa vida. Não tem coisa mais poderosa que um testemunho. Não tem coisa mais poderosa do que um testemunho de realizado nas nossas vidas, de coisas que nós oramos e Deus respondeu, né? De coisas que nós pedimos e Deus traz resposta. Tem coisa mais poderosa? O inferno não pode roubar nosso testemunho. Ele pode tentar fazer de tudo para que você não cumpra o seu propósito e nem viva as promessas. Mas quando Deus decide agir, o diabo não pode fazer nada contra isso. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. O caminho que ele traça, ninguém pode atrapalhar. Por isso que o nosso testemunho é uma das armas de guerra mais poderosas que nós temos. Porque ninguém pode roubar aquilo que Deus fez na nossa vida. Mas nós só podemos experimentar o cumprimento dessas promessas quando nós somos redimidos pelo sangue. Porque através de Jesus é que nós cumprimos essas promessas. Por quê? Passa por um processo. Através de Cristo existem promessas que não se cumpriram na nossa vida porque ainda não temos as condições corretas para viver essa promessa. Isso que nós vamos destrinchar um pouquinho nessa manhã. Mas eu quero que você saiba nesse comecinho que Deus é verdadeiro e todas as suas promessas são verdadeiras. Repete isso para você nessa manhã. Deus é verdadeiro e todas as promessas dele são verdadeiras. Sabe aquelas dúvidas que nós ficamos? Será que é Deus? Será que é? Será? Essas dúvidas são dissipadas quando nós entendemos que o nosso Deus é verdadeiro e as promessas dele são verdadeiras. Ou seja, o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Quando eu costumo ensinar sobre intercessão profética, e tem um versículo, que é outro versículo que eu amo, que é lá em Salmo 139, verso 16, que fala, né, que existe um livro com o nosso destino, e tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito, ele escreveu sobre nós antes mesmo
de nós nascermos. Lá em Filipenses ele vai falar, né, que somos feituras suas, criadas em Deus para as boas obras que de antemão ele planejou para nós. Ou seja, nós fomos criados por Deus com uma cadência, escritos pela mão de Deus como um poema, porque a palavra feitura é a palavra poema em grego, que significa poema. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da nossa vida, Deus não perdeu o controle do Brasil, Deus não perdeu o controle da humanidade. Tudo está debaixo da sua regência. Ah, mas tudo que está acontecendo, Deus não está vendo? Claro que está. Mas existem coisas que são necessárias acontecerem para que as promessas dele se cumpram. Existe um cenário bíblico que precisa acontecer para o retorno de Jesus. Então, existem coisas que precisam acontecer na nossa vida para que as promessas se cumpram. Amém, povo? Então, como que nós podemos tomar posse das promessas de Deus? Porque eu acredito que essa seja uma pergunta válida para todo mundo que está aqui e para muita gente. Eu já recebi essa pergunta tantas vezes, mas, pastora, como que eu posso viver as promessas de Deus? É fácil a gente falar isso quando a gente está vivendo as promessas, né? Mas falar isso quando a gente está no tempo de espera, falar isso quando a gente está no tempo de prensa de Jesus, é muito difícil. E a gente passa por esse teste. Toda promessa, escuta uma coisa bem interessante. Toda promessa, ela vai passar pelo teste do tempo. O teste do tempo, eu acredito que é o teste mais difícil que existe para você ver o cumprimento de uma promessa. Porque nós temos o costume, principalmente no Brasil, de querer dar um jeitinho nas coisas. De querer dar um jeitinho para que as promessas aconteçam. Eu sou uma dessas, gente. Não estou me isentando disso, não. Quantas vezes as promessas de Deus estavam longe de acontecer? E Deus me lembrando dessas promessas. E eu ficava tentando dar um jeitinho. E não era. Graças a Deus, eu sempre tive a consciência de que eu não podia dar o passo maior que a minha perna. Né? Se Deus não estava indo, eu também não ia, não. Apesar de querer muito, né, o meu lado sanguíneo hemorrágica, querendo que as coisas acontecessem no meu tempo, né? Mas graças a Deus a obediência fala mais alto, e eu esperei o tempo de Deus, esperando o tempo de Deus para que as promessas se cumpram. Só que eu quero ensinar para vocês alguns pontos bem, bem importantes. Se você está anotando, anota aí, para você viver essas promessas. Primeiro ponto deles, você precisa crer. Ah, pastora, é tão fácil falar. Não, não é fácil falar. Porque nós podemos receber palavras e nós podemos receber profecias, nós podemos receber direção de Deus e não acreditar que é Deus. Quantas pessoas recebem palavras de Deus e falam assim, ah, mas isso aí não é para mim. Quer um exemplo bíblico disso? Moisés. Moisés, ele tinha algumas dificuldades. Historiadores dizem que Moisés era gago e fanho. Imagina. Vou lá falar com o faraó, deixa meu povo ir. Devia ser meio constrangedor, né? Como é que eu vou falar com o faraó desse jeito? E ele tinha essas limitações. E quando Deus fala com ele, a primeira coisa que Moisés fala é o quê? Ah, Senhor, vai rolar não. Eu não tenho condições. Como que eu vou falar para o faraó com o jeito, meu jeito? Não vai dar certo. Então, quando nós recebemos as palavras de Deus, ou quando nós recebemos direções de Deus, vai passar pela nossa alma. E vai entrar muitas vezes numa esfera de frustrações, de traumas, de incredulidade. E aí, muitas vezes, a gente vai lançar fora essas promessas. Muitas vezes, a gente vai deixar essas promessas se perderem porque a gente não acredita nelas. Então, a primeira coisa, acima de todas as outras coisas, você precisa crer. Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 17, vai falar: como consequência, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra que vem de Cristo. Ou em algumas outras versões, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ou seja,
Quando nós entendemos que as promessas vêm de Deus, nós alimentamos o nosso espírito com a fé e não com a incredulidade. E é uma decisão que nós tomamos. Quando nós recebemos uma palavra e nós duvidamos. Lembra de Sara? Quando Deus fala com Abraão e ela ri atrás da porta? Ela ri porque ela pensa assim, nessa altura do campeonato, duvido que isso vai acontecer, porque eu já esperei demais, tempo já passou demais e agora já não dá mais. Só que o ambiente para o milagre é um ambiente improvável. Deus produz muitas vezes um milagre em uma terra estéril. Muitas vezes numa terra de incredulidade, onde Deus quer, na verdade, gerar vida em nós. Uma palavra profética, por exemplo, ela vem para as nossas vidas para nos tirar do nosso lugar de conforto, aonde nós achamos que já estamos bem ou achamos que nada vai acontecer na nossa vida. Deus vem para sacudir a gente. Sacudir a gente. Eu me lembro que o Senhor, ele tem algumas promessas, tem algumas promessas para a minha vida, e vou contar isso mais um pouquinho para frente. Mas eu me lembro que no tempo de espera dessa promessa se cumprir, muitas vezes levantava profetas para vir falar comigo. E eu ficava brava, porque eu falava assim, poxa vida, por que tá falando e nada acontece? Parece que está me ferindo o meu coração, porque eu não tenho o que fazer. Mas o que Deus queria com isso? A minha obediência. Ele queria que eu entrasse nessa estação primeiro na minha mente. Primeiro quebrando as incredulidades. Primeiro destruindo as fortalezas. Muitas vezes, quando a promessa chega na nossa vida, ela vai chegar no momento onde a gente menos acredita que aquilo pode acontecer. Por exemplo, uma pessoa quando está enferma e tem um diagnóstico, muitas vezes, de morte de um médico, e vê uma promessa de vida, de cura, e aí a gente está vivendo muitas vezes aquele deserto, está pensando, mas como? Como que isso vai acontecer? Os diagnósticos, os prognósticos são péssimos. Mas Deus, ele é o Deus do milagre, ele é especialista no milagre, mas primeiro ele precisa criar em nós a estrutura correta. Então, a primeira coisa que você precisa é crer nas promessas de Deus. E quando nós cremos na promessa de Deus, nós ajustamos a nossa vida a essas promessas. Isso que é mais interessante. Quando a gente cria o ambiente correto, essas promessas podem se cumprir. E Deus, ele não vai levar em consideração os nossos traumas e dizer assim, eu passo por cima deles. Jesus vai pegar esses traumas, essas mentiras que o inferno conta e vai fazer questão de transformar isso na nossa mente em testemunho vivo daquilo que ele está fazendo. Choro. Eu brinco, né, que às vezes tem pacientes ou pessoas com quem eu atendo que falam, pastor, mas eu não aguento mais chorar. Eu falei, pode chorar, o choro é livre. Lava a alma, desabafa, pode chorar. Pode chorar que faz bem. A gente chora, a gente grita, a gente esperneia, mas no final, eu me lembro minha mãe contar quando eu era criança, quando ela fazia uma coisa que eu não gostava de comer, uma verdura, né, que criança tem que comer, obrigado. Ela falava, e aqui em casa não tinha esse negócio, eu não quero e não come. Não, vou fazer outra coisa para você. Aqui em casa, não. Era o que tinha que comer e não tinha graça, não. E ela falava que quando tinha algo que eu não gostava, eu começava a chorar, eu não quero. Ela falou assim, então, guarda a comida e vai chorar no quarto, porque no lugar da mesa é lugar de comer, não é lugar de chorar. Ela disse que eu ia pro quarto, chorava, ver se convencia. Não convencia, voltava e no sábado. Então, muitas vezes, Deus é assim conosco, né? A gente, não quero. E aí a gente chora, grita, esperneia. E Deus tá lá. Tá, vamos lá. Agora se ergue, enxuga as lágrimas e vamos viver. Nós só temos essa vida para viver, meus queridos. Nós só temos esse tempo para viver os cumprimentos da promessa de Deus. Nós perdemos tempo quando nós não cremos. Nós perdemos tempo quando nós não entramos na linha do tratamento de Deus. É igual quando a gente se vê num deserto, né? Ou a gente vai ficar rodando 40 anos e chegar na beira da promessa, a gente vê a promessa se cumprir, não cumprir.
por conta das condições do nosso coração, ou a gente entende que a gente está nesse tempo de deserto e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? Qual é a lição que eu não aprendi? O que o Senhor precisa transformar na minha vida para que essas promessas se cumpram? Nós precisamos mudar a nossa mente, ajustar a nossa vida às promessas, ajustar a nossa mente às alianças que Deus tem conosco. Segundo ponto, que eu acho que é interessante a gente ver, nós precisamos obedecer. Crer, em primeiro lugar, e obedecer. Aí eu te faço uma pergunta nessa manhã. O que Deus tem pedido para você? Eu fui criada no mundo espiritual para ser uma guerreira. Né? A vida inteira eu sempre guerriei, sempre batalhei, sempre lutei para conseguir as coisas, com o Senhor, lutando, guerreando e fazendo e acontecendo. E Deus me forjou dessa forma, me forjou como uma guerreira. E a tendência da gente que guerreia o tempo todo é conseguir entender uma estação de paz, por exemplo. Que o Senhor traz. As últimas promessas que Deus tem feito comigo são promessas tão tranquilas que eu fico assim, gente, é isso mesmo? Tá certo isso? Eu tô tão acostumada a ter que jejuar, guerrear, lutar e papapá. O Senhor falou assim pra mim, só pede. Eu falei, meu Deus, mas é fácil assim, eu não sei nem fazer isso. Eu não sei nem pedir um negócio desse, eu não tenho nem roupa para isso, né? Mas Deus mudando a estação, Ele muda a nossa estação. Então, quando a gente crê e a gente obedece, a gente ajusta a nossa vida a isso. Deus não exige as mesmas coisas de todas as pessoas. Por exemplo, se a gente pegar a história de Abraão, que Deus mandou para ele, deu uma ordem para ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia de nada. Abraão não tinha nem noção do que Deus ia fazer. Abraão não tinha nem noção de que terra era essa, como que ele ia sobreviver nessa terra, como que seria. Mas ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Mas para Abraão viver essa promessa, ele teve que largar as coisas que eram confortáveis para ele. Ele teve que sair da sua casa, ele teve que sair da sua parentela, ele teve que mudar o estilo de vida dele. Ele teve que fazer várias renúncias para viver a promessa que Deus tinha para ele. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem falado contigo e que muitas vezes você tem, empurrado com a barriga, procrastinado? Quantos de nós queremos os resultados da promessa, mas nós fugimos dos processos? Nós não queremos o processo, nós só queremos o cumprimento da promessa. Aí é fácil, né? Aí é moleza, né? Mas Deus tem pedido, né? Muitas vezes, coisas de nós que nós fugimos, mas o que ele precisa, e eu já ouvi isso várias vezes, quando Deus pede, por exemplo, Isaac para Abraão, ele não queria Isaac, ele queria o coração de Abraão. Ele queria a rendição de Abraão. Ele queria a obediência de Abraão. Então, muitas vezes, Deus está te pedindo algo que é difícil, algo que é pesado, muitas vezes, aos seus olhos, mas o que Deus está querendo é saber se Ele pode, de fato, contar contigo. E se, de fato, o seu coração é ajustado ao dele. Porque não adianta o Senhor te dar aquilo que Ele prometeu sem as condições corretas, você não vai saber utilizar da maneira correta. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e dar na mão de uma criança de 10 anos. O que ela vai fazer com uma Ferrari? Absolutamente nada. Ela não pode nem sair do lugar com ela. Você vai ficar olhando algo lindo e maravilhoso. E você não tem acesso. E você não tem autoridade para usá-lo. Então, Deus ele vai dar no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. E para isso é que o Senhor nos coloca em processos. Porque nos desertos e nos processos, o Senhor vai moldando o nosso caráter. Ele vai trabalhando, por exemplo, a paciência. Em mim, o tempo de espera para a promessa que eu estou vivendo hoje foi longo. E ele estava trabalhando em mim o quê? O meu caráter. Ele trabalhou em mim uma estrutura
que eu nem imaginava que eu ia precisar. E hoje, a cada dia, eu entendo por que ele fez o que ele fez. Mas durante o processo, a gente não enxerga muito, não. A gente só obedece. Por isso que a obediência é importante. Porque você não vai entender tudo. Você vai obedecer. Quando chegar a promessa, você vai fazer assim, gente, agora que eu entendi. É verdade. Olha só, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse obedecido, eu não estava vivendo as promessas de Deus. A gente tem essa sensação. Quando a promessa de Deus se cumpre, que a gente fica assim, ainda bem que eu obedeci. Glória a Deus, porque a minha vida foi ajustada a isso. Obrigada, Jesus, porque essa turrona que obedeceu, aleluia. E a cada dia vai ficando mais fácil. Terceira coisa. Então, primeira é crer. Segunda, obedecer. Terceira, esperar o tempo necessário. Ah, essa parte é difícil. Como é difícil essa parte, gente. A espera, ela é doída. Existe até um salmo que fala, né? Acho que é Provérbios, que fala, né? A esperança. Não. Agora eu esqueci se é Provérbios ou salmo. Depois a gente vê se tem direito. Que fala: a esperança demorada enfraquece o coração. Porque muitas vezes o nosso coração ele vai enfraquecendo ao longo da jornada por não ver as coisas acontecerem. Mas quando nós estamos firmados em Deus, Provérbios, né, Nessa? Obrigada! É provérbio. É porque salmo e provérbio é parecido em alguns aspectos, eu sempre, às vezes, confundo. Mas a esperança demorada enfraquece o coração, por quê? Porque a gente sempre vai colocar um tempo no nosso coração das coisas acontecerem. Porque a gente é humano. Existe o tempo Cronos, existe o tempo Kairos de Deus. O tempo Cronos é esse tempo que o relógio conta. As promessas Kairos, elas são estão em um tempo eterno, porque Deus vê as coisas no plano. Ele vê o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. Ele sabe exatamente o tempo das coisas, mas nós não. É por isso que muitas vezes as palavras proféticas entram na nossa vida, para a gente entender o tempo de Deus. O Senhor, ele vai nos avisar, ele vai dizer aquilo que está escrito no nosso destino. Ele está falando, olha, tem isso para você viver. Então, eu quero que você entenda que você precisa ajustar a sua vida para que isso aconteça. Então, o Senhor nos dá palavras, o Senhor nos dá direções, justamente para nós ajustarmos a nossa vida nesse tempo. Agora, quanto tempo? Isso não depende de nós. Mas uma coisa que você precisa saber, o relógio da providência de Deus não anda atrasado. Ele nem chega antes e nem chega depois, ele chega na hora certa. Só que muita coisa vai depender da nossa resposta, da resposta que nós damos a essas promessas. Aí você pode me perguntar, ué, pastor, então tem pessoas que podem morrer sem viver as promessas? Infelizmente. Porque o Senhor não nos obriga, ele nos convida a viver essas promessas. Ele nos convida à salvação e tem pessoas que não aceitam. Ele nos convida às promessas e tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que vão passar uma vida inteira sem viver essas promessas, porque não aceitam se ajustar e ajustar a vida para que essas promessas se cumpram. Então, a nossa participação depende muito de nós também. O Senhor quer. Vamos colocar assim, para todas quantas forem as promessas, são dele o sim, amém. Já tem o sim, amém. Para que o nome dele seja glorificado. A sua resposta tem que ser o que eu preciso fazer para que essas promessas se cumpram. Qual é a minha participação nessa história? Porque quando Deus fala sim, eu preciso entrar em concordância com ele. Lembra que é para a glória dele? Ele não vai fazer com a motivação errada no teu coração. Para quê? Para você esfregar na cara dos outros, tá vendo? Aí vem as músicas de vingança gospel, né? A minha vitória tem sabor de mel, para esfregar na cara dos inimigos. Que motivação é essa, né? Não, é para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado. É para que as pessoas vejam que ele é um Deus fiel. Muitos viram e muitos ouviram, para que, quando de fato acontecer, seja testemunho real e verdadeiro daquilo que Deus vai fazer. Então, para você não esquecer, o relógio da providência de Deus não anda atrasado.
Se nós tomarmos posse das coisas fora da hora de Deus, ao invés de ser bênção, vai ser maldição ou perturbação na nossa vida. E depois a gente já fica jogando na cara de Deus. Mas não foi Deus que prometeu. Pega lá Abraão de novo. Deus tinha prometido um filho. O que ele faz? Ele atropela o que Deus tinha falado, pega a serva e vai ter um filho com a serva que se torna Ismael, que hoje em dia são os maiores inimigos de Israel. Até os dias de hoje. A consequência do que Abraão fez paira sobre o povo de Israel. Porque é querer dar jeitinho nas promessas. É querer fazer as coisas do seu jeito e não esperar o tempo de Deus. Deus trabalha no tempo eterno, que é o tempo Kairos. Agora, quando o tempo Kairos entra no tempo Cronos, o milagre acontece. Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. Caleb, que é aquele que andava com Josué para conquistar a terra, conquistou a terra de todo mundo. E quando ele teve que quando ele foi cumprir a promessa que ele teria a terra dele, ainda teve que lutar com um gigante ainda. Olha que maravilha. Ele esperou 45 anos para viver a promessa. 45 anos. Você está disposto a esperar mais de 20 anos para uma promessa se cumprir na sua vida? Se você não está disposto a esperar o tempo de Deus, como é que você vai viver? Lá em Romanos, no capítulo 4, verso 20, fala dessa questão de Caleb, né? Fala assim, mesmo considerando tudo isso, não duvidou. Não foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Gente, tem texto mais poderoso que esse? Olha que texto! Isso aqui é uma chave para nós, e é a quarta chave que nós temos que ter: perseverança. Dentro dessa espera, olha a chave aqui que esse texto nos fala. O que fazer durante a espera? Essa é a chave para você aguentar o tempo. O tempo que for necessário, porque você não é o dono do tempo. A não ser que Deus fale assim, ó, amanhã você vai viver a promessa, é uma coisa. Mas quantas promessas ainda não se cumpriram na palavra? Jesus ainda não voltou. Então tem promessas que ainda estão em suspenso para nós como igreja, ainda mais para nós como pessoas. Enquanto nós esperamos, o que nós fazemos? Nós adoramos. Nós renovamos as nossas forças adorando ao Senhor. Confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A perseverança, ela é a chave. E nesse tempo de espera, sirva, adore, cumpra aquilo que Deus mandou você fazer, entregue ao Senhor o que Ele tem te pedido. O tempo da espera é para isso. Para Deus moldar o teu caráter, para você entregar os ídolos do seu coração, para você renunciar àquilo que te aprisiona. Tem coisas que demoram tempo para a gente ajustar. Nós somos difíceis, a gente não é moleza, não. Jesus, ele é bom, a gente que não é. E nós aprendemos o que com Caleb? Então, a quarta coisa. Então, primeiro, vamos lá. Primeiro ponto, crer. Segundo ponto, obedecer. Terceiro ponto, esperar. E quarto ponto, você vai ter que lutar para receber as promessas. Você vai ter que lutar para receber as promessas. A gente aprende isso com Caleb. Depois você lê a historinha lá de Caleb, lá em Josué, no capítulo 14, que ele ajudou todo mundo a conquistar as terras. E quando Josué finalmente falou, pode ir para suas terras, ele ainda teve que lutar com gigantes para entrar nela. Ele ainda teve que lutar para conquistar aquilo que era promessa na vida dele. A experiência que nós temos ao longo da nossa vida é fundamental para nós. Tudo aquilo que nós conquistamos com esforço gera uma escala de valores. O que é isso? Deus não entrega as coisas de bandeja para nós. Ele não é Papai Noel que desce na chaminé uma vez por ano para te dar presentinho. Esse não é Deus. Mais importante nessa história toda do que a promessa se cumprir é o caráter que ele forja em nós.
É o caráter de obediência que ele forja em nós. É o caráter de paciência que ele forja em nós. Ele vai entregar para nós dentro de uma escala de valores, porque ele vai criar valores dentro de você. Quando você passa pelo tempo da promessa, você valoriza aquilo que ele te deu. E você não vai abandonar de qualquer forma, não vai jogar de qualquer forma. Você vai ver a Bíblia inteira. Quando Deus vai liberar algo sobre alguém, ele vai passar pelo processo. Você vai ver isso em Abraão, você vai ver isso em Josué, você vai ver isso em Davi, você vai ver isso em todas as figuras que você estudar na Bíblia, o tempo da forja, até que as promessas se cumpram. Você vai ver em cada uma delas Jesus tratando algo que era necessário para que as promessas se cumprissem. Você vai ver isso no livro de Esther, você vai ver isso no livro de Ruth, você vai ver isso em todo o lugar, você vai ver isso no Novo Testamento, você vai ver isso em Paulo, vai ver isso em Pedro, você vai ver isso em todas as figuras que nós hoje estudamos e temos como referência de processos de Deus. E por que seria diferente conosco? E por que você acha que você, como eu costumo brincar, falar, alecrim dourado que nasceu no campo, que não pode passar pelos processos? Não, meu filho, nós vamos passar pelos processos. Mas a forma que nós passamos por esses processos, ele vai nos levar a esse propósito ou nos afastar dele. E pode ter certeza, e eu não vou falar sobre isso hoje, mas nós encontramos resistência ao longo do processo. Nós encontramos os inimigos ao longo do processo, nós encontramos os gigantes ao longo do processo, porque isso forja o nosso caráter. Isso aperfeiçoa o nosso caráter. Tem um pastor que costuma dizer que se você não bate de frente com o inimigo durante a sua caminhada, é porque você está andando do lado dele. Você está concordando com o seu inimigo, está andando com ele. Porque na nossa jornada de destino, de cumprir aquilo que Deus determinou para nós, nós vamos bater de frente com o inimigo. Porque Deus é o maior interessado de vivermos isso, e o inferno não quer. Né? Porque você, dentro daquilo que ele prometeu, é potência nas mãos dele. A cada promessa cumprida, você se torna ainda mais forte. Nós aperfeiçoamos a confiança de saber que tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Lá em Mateus, para encerrar, lá em Mateus 28:20 fala, ensinando-os a obedecerem tudo, a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ensinando. Ensinar é difícil. Para você que tem filho, é fácil você educar. Você botar na frente da televisão é uma coisa, mas você tem que ensinar caráter, você tem que ensinar obediência, você tem que ensinar a ajuda, que você tem que ensinar. É difícil. Porque uma criança tem que falar 30 vezes até ela entender, muitas vezes. Às vezes tem que corrigir para ela entender que aquele lugar não é para ela, que aquele comportamento não é aceitável. Então, aqui em Mateus, ele está dizendo, ensinando-os a obedecerem tudo. É um processo de ensino. É didático. Tudo que Deus faz na nossa vida, ao invés de você olhar com uma perspectiva derrotada, tipo, por que eu? Por que comigo? Só eu. Não, entenda assim, o Senhor quer me ensinar o quê? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Qual é o traço do meu caráter que ainda não está ajustado? Jesus me ensina o que eu preciso aprender para viver as promessas. E sabendo, e aí ele fala que estarei permanentemente com você, sabendo que Jesus está em todos esses momentos. Que ele te vê, que ele te ouve. E muitas vezes ele não responde da maneira que nós queremos para ensinar-nos um caráter. E ter a condição correta para cumprir essas promessas. E vivê-las plenamente. Então, você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa esperar o tempo e você precisa lutar para receber as promessas. Tá aí 4 chaves para você nessa manhã.
para trazer isso para a sua vida. Faz uma experiência. Avalie as promessas de Deus na sua vida até o dia de hoje e passa por esse filtro. Faz uma limpeza aí nas promessas. Ajusta as coisas. E outra, o que Jesus já cumpriu na sua vida que ele prometeu? Porque a nossa alma tem memória da bondade de Deus. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A gente tem que falar para nossa alma como Davi falava, porque estás abatida minha alma, espere em Deus, porque ainda louvarei o teu nome. Ele está dizendo que traz a memória para a sua alma que Deus é bom. E ele é fiel para cumprir as promessas. Em todo o tempo de guerra e de luta que eu passei, eu sempre ficava assim, por que você está abatida, minha alma? Espere em Deus, você ainda vai louvar o nome dele. Você ainda vai testemunhar do cumprimento das promessas. E hoje eu posso dizer isso de boca cheia. De boca cheia que as promessas de Deus têm se cumprido. Eu esperei, vou contar esse testemunho para você. Eu estava, quando eu estava morando em Taubaté, uns 2 anos atrás, o Senhor começou a liberar um monte de profeta para falar sobre casamento para mim. E era um atrás do outro. E eu ficava irritada. Teve um dia que eu fiquei muito brava. Muito, muito brava com Deus. Porque eu falei... Gente, eu e Deus, a gente tem a maneira nossa de conversar, viu? Ele sabe que eu fico brava, que eu esperneio, mas eu obedeço. E eu me lembro que uma das últimas vezes que eu tinha recebido uma palavra profética, eu saí daquele ambiente bravo. Eu entrei dentro do carro e eu chorei, eu fiquei bravo. Falei, o que o senhor quer de mim? Olha a malcriação, fiz malcriação, tá, gente? Eu confesso minha derrota. Eu falei assim, Jesus, eu não aguento mais. O senhor quer que eu pegue o primeiro que aparecer na fila ali? Para cumprir essa promessa? Porque não é possível. Eu olho para o lado, olho para o outro, não tem ninguém, não é possível. E não tinha mesmo não, gente. Não tinha mesmo não. E eu não estou exagerando que a pessoa falava assim para mim, você está escolhendo. Não tinha nem para escolher, não tinha. Para dizer que eu tinha escolha, que eu estava sendo difícil. Não tinha. Deus tirou todo mundo do caminho. Não tinha ninguém. E eu falava assim, o senhor quer que eu faça o quê? Como dizia minha avó, vai rodar a bolsinha lá na esquina. Olha o abuso, gente, olha o abuso. Eu confesso minha derrota. Meu pecado é confessado aqui. E eu lembro que eu chorei, eu brava, gritava dentro do carro. Eu falei, o que o senhor quer de mim? E aí eu me lembro que eu ouvi aquela voz doce, né? Eu desesperado, chorando já, e já esperando há mais de 20 anos por esse cumprimento dessa promessa. Ao todo foram 27 anos. Você tem noção disso? Já estava dando 25 anos, mais ou menos, que eu estava esperando isso. E eu falava, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer de mim? Aí eu me lembro que o Espírito Santo falou assim, é para que você nunca se esqueça das promessas de Deus na sua vida. E você nunca mais retorne para o lugar da incredulidade. Naquele momento, minha alma se acalmou e eu entreguei para o Senhor isso. Eu falei assim, Senhor, então seja feita a sua vontade. Eu não vou me desesperar. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. Eu não vou lutar contra isso. Eu não vou resistir a isso. Lógico, eu não vou contar o testemunho inteiro aqui, porque é uma saga, gente. São 25 anos, né? Então você imagina a saga que foi. Eu não queria, eu queria. Eu orava, eu desorava. Eu fazia, eu não deixava. Foi uma saga esses 25 anos de idade. Quando eu entreguei isso para o Senhor fez. E o Senhor fez muito mais, porque é aquilo que a palavra vai dizer, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem que ele tem preparado para nós. E é verdade. Né? Eu conheci, na verdade, eu reencontrei aquele que vai ser o meu marido, né? Depois de 11 anos a gente se conhecendo e a gente se reencontrou depois de 9 anos sem se ver. E o Senhor começou a mover, e ano que vem eu estou casando, gente. Olha só. Olha só, e é um homem de Deus, é um homem espetacular, sensacional, né? E o Senhor tem feito maravilhas, e Ele cumpre promessas. E eu sempre fui, e ainda mais hoje, podendo dizer que Deus é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. É fácil hoje dizer,
né, para mim que as promessas de Deus se cumprem, mas eu sempre preguei que as promessas de Deus se cumprem, mesmo no tempo da espera. Quem me conheceu nesse processo sabe que eu sempre preguei sobre isso, acreditando e esperando nas promessas em Deus, e Ele é fiel, e Ele cumpre, e tem sido, assim, um cumprimento tão lindo e tão maravilhoso, que Deus está usando isso para curar pessoas, transformar pessoas, né? É do profético, igual eu. Ele é mais do que eu, viu? Olha, o bichinho é virado no giraia. Ele me dá banho no profético. O homem tem que ser o cabeça mesmo, né? Imagina, eu ficava assim, gente, onde que eu vou encontrar um homem que vai me dar conta de mim? Meu Deus do céu, vai... Porque, para mim, imagina, eu tenho um ministério já há muitos anos, né? Já tenho uma personalidade, uma identidade. Se eu casar com a pessoa errada, eu ia simplesmente me silenciar. E o meu futuro marido é mais. Ele não só ele consegue lidar, como ele incentiva. Ele ainda taca fogo ainda. E ele vai na frente, filho, e ele abre o caminho. O bichinho é virado do giraia, viu? Deus fez perfeito. Deus ele é maravilhoso, né? Então, assim, eu estou aqui como promessa viva se cumprindo, né, na minha vida, para testemunhar para você que as promessas de Deus se cumprem, elas são reais. Só você precisa aprender a esperar o tempo certo para as coisas. E hoje eu dou graças a Deus porque eu esperei o tempo de Deus. Hoje eu vivo essa promessa e falo, obrigada, Jesus, porque eu não dei jeitinho brasileiro do negócio, e esperei o tempo do Senhor, e Deus está cumprindo, né? E muitos daqui vão celebrar junto comigo esse tempo, esse dia, que em breve vai acontecer, porque oraram comigo, choraram comigo, né? Viram a minha dor e estão aí, né? Estou aqui, graças a Deus, para poder testemunhar isso. E eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, é porque o Senhor está querendo chamar você para esse lugar de espera, de obediência, de guerrear. Não fique parado. Adore e guerreie pelo aquilo que Deus determinou na sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa manhã. Dani, obrigada pela oportunidade. Espero que essa palavra tenha edificado sua vida. Meu Deus, eu já tô aqui, né, com o olho cheio de lágrimas aqui, gente. É muito lindo, né? Que eu fico emocionada, porque a gente conhece a história. Só para vocês entenderem, gente, a pastora Ju, ela é do Ministério de Libertação, ela é pastora, psicóloga, então não tem como chegar um homem de qualquer jeito perto dela, porque ela vai saber, tanto no emocional quanto no espiritual, ela tem visão aberta, então vocês estão entendendo? Não é que ela dificultava, é porque não tinha mesmo. Se ela olhava e via que não tinha, porque Deus não tinha revelado, né? Deus estava forjando ele, né? Por isso que o tempo foi longo. Exatamente, exatamente. Mas tudo tem um tempo certo, né? E é sempre para que o nome de Deus seja glorificado, né? Eu penso sempre assim. Mas é isso, meu Deus, que palavra, gente. Eu fui muito edificada nessa manhã. Glória a Deus, porque o Senhor colocou no meu coração aí para trazer a minha amiga aqui para estar junto com a gente. E eu tenho certeza que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida de vocês. Aqui a gente recebeu um direcionamento claro. Então, se você está aí com crise de ansiedade porque as promessas ainda não se cumpriram, medite nesse passo a passo e creia que o Senhor, aquele que prometeu, é fiel para cumprir na sua vida. Tá bom, minha amiga? Muito obrigada pelo seu tempo. Ó, quem puder abrir a câmera, vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento, porque essa foto eu vou botar lá no nosso grupo do café. E você vai lembrar, foi naquele dia, aquela palavra que o Senhor me sustentou e mudou ali a minha história. Quem puder abrir a câmera, dá um sorriso aí. Alguém mais vai abrir? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí. Foi, tirei aqui a foto. Foi? Ah, que legal. Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Eu vou botar no YouTube esse nosso encontro aqui, tá? E você vem e revê de novo. Compartilha. Tchau, amiga. Amém. Obrigada. Shalom.